Sugiro você ter um papel e uma caneta. Talvez seja a primeira vez que você vai usar. Não tem certo e não tem errado. Tem algumas chaves aqui. Ó, Jesus ouviu... deixa eu botar só a música. Jesus ouviu... Jesus ouviu que eles tinham expulsado um homem. Que homem? Jesus ouviu que eles tinham expulsado um homem. Oh, Jesus, me proteja. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê? Você crê? Você acredita no Filho do Homem? Jesus encontrou o homem. Você acredita no Filho do Homem? E ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, eu acredito, Senhor. E o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Oh, glória! Oh, glória! Jesus, me proteja. Ó, em nome de Jesus. Essa história, no final aqui, talvez alguém pense assim, né? Se eu tivesse lido isso daqui há anos atrás, eu ia falar assim: isso é uma filosofia? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos? Ei, isso aqui não é filosofia, isso aqui não é ideologia, isso aqui não é uma ideia de vida, isso aqui não é um conceito, isso aqui não é essas coisas, é muito mais. Mas para que você entenda que é muito mais, eu declaro agora, em nome de Jesus, que os seus olhos será aberto hoje. Eu não sei o que exatamente precisa ser revelado para você que entrou aqui. Eu não preciso saber. Aliás, eu nem quero saber. Eu creio que Deus sabe. Eu creio que Ele revela para você neste devocional o que precisa ser revelado. O que é isso, revelação? Que medo? Não, moço, tenha medo não. Isso daí é algo novo dentro do seu coração e na sua mente. Ele vai renovar, ele vai ressignificar. E hoje nós sairemos daqui com essa palavra que causa vários transtornos, várias interpretações, vários julgamentos, várias raivas ou vários julgamentos, que é a palavra pecado. Vocês estão vendo lá em Gênesis, que é a palavra pecado, tá? Mas vamos por partes. Primeiro deixa eu te colocar no contexto. Seja bem-vindo todo mundo que está aqui, tá? Tinha um cego de nascença, eu já falei acho que algumas vezes com vocês. Tinha um cego de nascença que ele nasceu cego, ou seja, problema incontrolável, né? Nasceu cego. Acho que não deve ter uma das coisas piores do mundo deve ser essa, perder filho e já nascer cego de nascença. Aí perguntaram para Jesus por que ele nasceu cego, quem pecou. Já esse trecho, o capítulo 9 inteiro, fala só da cura desse cego de nascença. Se você olhar na Bíblia, do versículo 1 do capítulo 9 até o 41, fala só, são 41 versículos, 41 versos, que falam exclusivamente sobre a cura de um cego de nascença. Mano, tem muito ensinamento aqui. E o início do capítulo, a equipe de Jesus pergunta para Jesus quem pecou. Ou seja, começa falando que
palavra central, pecado. Ou seja, o capítulo 9 começa com o assunto pecar, pecado, e termina Jesus falando: o pecado de vocês permanece. Então começa pecado e termina pecado. Se quem trabalha com TI, Testone, você trabalha com TI? Então, o programa começa com a cláusula pecado e termina com o end, que é pecado. Então a gente precisa sair desse devocional hoje em nome de Jesus. Eu declaro que 100% do ao vivo e do gravado vai sair com uma nova visão sobre o que é pecado. E hoje eu vou fazer a pergunta para vocês. Seguinte, esse cego nasceu com um problema. Então eu queria primeiro ensinamento aqui, que vocês entendessem de verdade. Vou até postar essa frase hoje no Instagram. Que vocês entendessem de verdade de que Deus começa na nossa vida quando a gente chega no fim. Quando a gente chega no fim, quando a gente acha que a casa caiu, é aí que Deus pega e entra e arregaça. Por quê? Porque até chegar ao fim a gente luta no braço, a gente vive a vida de acordo com os nossos valores, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com o que me ensinaram. É normal isso é normal. E aí quando chega no fim, quando a gente vê assim, cara, eu não aguento mais essas dúvidas, eu não aguento mais essa dor que eu tô sentindo, como esse cego aqui, eu não aguento mais ser um mendigo, pedir esmola para as pessoas. Cara, o que eu fiz? Eu já nasci cego. Pronto. Não, cara, a casa caiu, não tenho dinheiro para pagar as coisas, não tenho dinheiro para trazer leite para minha família, tem pessoas enfermas na minha casa, eu tô enfermo. É neste momento que Deus ele entra. O início de Deus é aqui. Presta bem atenção, eu comecei agora, quem está chegando agora. Na verdade a gente já começou. Então, esse cego nasceu com um problema. E depois, Jesus vai ao encontro. Nesse caso, nessa história, do capítulo 9 do livro de João, eu sugiro você meditar nessa história, leia e releia. A Bíblia, deixa eu falar um negócio para vocês. A Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus. Se você ainda não acredita que é a palavra, você ainda encara como uma escritura sagrada apenas, tudo bem. Mas você vai chegar ao ponto de falar e sair da sua boca, pela sua experiência, pelas suas validações, pelos seus testes, porque Jesus vai se revelar para você, Ele que se revela, né? Quem Jesus é, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, capítulo 9, versículo 35 a 41, tá? Começa falando pecado, termina com pecado, tá bom? E essa é uma história que não é a pessoa que vai até Jesus. Jesus foi até esse cego, tá? Jesus foi ao encontro dele. E diante dele estava a luz. E Jesus, quando ele entra, vou passar rápido para te colocar no contexto. Jesus, quando ele entra, ele cura esse cego de uma maneira disruptiva. A palavra de Deus tem poder, como a Vanessa escreveu aí. Isso. Agora é o seguinte, eu só vou saber que a palavra de Deus tem problema se eu viver essa palavra. Se eu não viver a palavra que está sendo ensinada para mim, se eu não viver a palavra e Cristo é a palavra, Jesus, João, nesse início desse livro de João, João começa falando assim, a palavra é Cristo. O verbo encarnou, o verbo significa, sempre a gente tem que pegar e ir para a origem, né? É assim, por exemplo, quem é terapeuta e trabalha com desenvolvimento de pessoas, você tem lá um problema, você tem que ir para a origem do problema, não é? Você tem aqui um problema terapêutico, você tem um problema emocional, nós temos que ir para a origem. E quando a gente está estudando, a gente tem que pegar, principalmente a Bíblia, a palavra de Deus, a gente tem que pegar as palavras e ir para o dicionário, para ir na origem das palavras. E a origem do que significa verbo, significa ação. Mas no grego significa palavra. E Deus criou todas as coisas agindo, falando. Deus agiu através da palavra. E Cristo é a palavra. Eu vou falar isso aqui no final para vocês. O Delei, seja bem-vindo. Eu estou com muitas dúvidas em meu coração. Nós vamos tirar a dúvida um por um aqui, em nome de Jesus. Tá bom, Silvia? Depois você pode me chamar também no individual. E se quiser falar as dúvidas aí, vai falando. Mas já já a gente tira. Ou fala no final. Então, Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele cura de uma forma disruptiva. Ele pegou saliva e terra para curar esse cego. Para esse cego que já nasceu com BO, já nasceu cego, irmão. Pensa aí. Às vezes não tem o que reclamar, né? O cara já nasceu cego, irmão. O que as minhas dificuldades têm a ver, velho? Mas veja, calma. Nós não podemos comparar problema. Deus sabe do sofrimento de cada um. E até onde cada um pode aguentar. A palavra diz isso. Ele diz isso.
E Jesus ele cura de uma forma disruptiva. E quando Jesus cura esse cego, causou um impacto geral na sociedade que estava vivendo ali, na sociedade de Israel. Causou um impacto. Porque muitos viram aquele cego curado, já sabiam quem ele era e viu aquele cego curado, porque ele ficava no meio da praça lá, ficava pedindo esmola, e duvidaram da cura. Alguns, por causa de crença religiosa, duvidou, ficou revoltado porque Jesus curou num sábado aquele cego. Como pode? No sábado não pode ter cura. Muitos estavam vendo a cura, mas mesmo assim duvidaram. Muitos foram até o pai e a mãe deste cego para interrogar. Que história que é essa? Pensa nisso, gente, olha isso. Você precisa ver isso daí. Por isso que tem tanta confusão no mundo, cara. Olha só, não tem só agora, já acontecia desde antes. Quem está assistindo o Gênesis está vendo que a confusão é desde sempre. A partir do momento que entrou o bug no sistema ser humano. Então, foram interrogar o pai e a mãe desse cego. Que história que é essa que seu filho foi curado? E eles ficaram com medo, falaram assim, olha, meu filho é de maior, cara, pergunta pra ele, mas ele foi curado, mas por que ele foi, por quem, quando? Pergunta pra ele. Foi uma confusão, gente. E na hora que chega essa confusão, vem a palavra que nós lemos aqui. Esse cego, ele é, by the way, ele é expulso, olha isso, cara. Ele é expulso do templo, da sinagoga. E quando ele foi expulso, Jesus foi até ele para perguntar para ele, ei, você acredita no Filho do Homem? E se você olhar aí na sua Bíblia, Filho do Homem está com letra maiúscula. E aí você tem que se perguntar, o que é Filho do Homem? Jesus está perguntando para o cego. Parece eu, até esses dias estava totalmente cego. Parece que Jesus estava trazendo para a consciência tantas coisas. Isso. Vocês vão entender por que a gente fica cego, gente. Vocês vão entender hoje. Por que tantas dúvidas? Por que tanta palavra de é difícil? Tantos pensamentos de que é difícil? Vocês vão entender hoje, em nome de Jesus, velho. Hoje, nós estamos juntos aqui. Por que a gente tem tantas dúvidas? Por que a gente muitas vezes está cego? Por que tanto sofrimento? Vocês vão entender hoje. Então, Jesus ele fala, primeira coisa, você acredita no Filho do Homem? Filho do Homem está em letra maiúscula, e aí quando você vai para o dicionário, Filho do Homem, ele é um título que, de acordo com o que está no dicionário, um título messiânico que revela a misteriosa figura humano-divino. O que é isso? O povo esperava um Messias, um Salvador. E esse Salvador, a forma que foi revelada para eles, o termo Filho do Homem, o que eles esperavam era um homem divino, igual foi lá em Moisés. Só que eles esperavam um Salvador, um Messias, de uma outra maneira. Porque Jesus ele veio muito humilde, né? E isso causou um impacto geral. Jesus não veio, o Salvador não veio com exército, como Israel estava acostumado a guerrear as guerras. Exército. Deus guiava eles assim. Só que quando Cristo vem, há 2020 anos atrás, ele vem para aprofundar a gente mais com Deus e ressignificar o tal desgramado da palavra pecado. Esse capítulo começa com pecado e termina com pecado. E fica de boa em relação a isso. E eu vou perguntar para vocês uma coisa. Eu perguntei para a Bruna de manhã, perguntei para um tio meu anteontem. Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Eu quero muito ouvir vocês e escrever o que vocês estão falando. Mas veja, essa pergunta, trazendo para 2021, você acredita no Filho do Homem? Jesus está perguntando, você acredita em mim? O cara ainda, ele foi curado, mas ele não sabia quem era o Filho do Homem. Ele respondeu no 36, quem é, Senhor, para que eu creia? Só que ele pergunta já com a intenção de acreditar. A pergunta que o cego faz, e eu não sei qual é a pergunta que você faz hoje, ou seja, eu não sei qual é a sua dúvida. A dúvida revela o nosso coração. A pergunta que nós fazemos revela aquilo que está no nosso coração. Só tem dois caminhos. A pergunta pode ser uma pergunta intencional de dúvida, de conflito, de julgamento, que você vai ver aqui que vai acontecer. Ou essa pergunta pode ser, cara, essa é a minha dúvida, me responda, e você me respondendo, eu já te adianto, eu creio. Jesus pergunta, você acredita no Filho do Homem? E aí ele faz uma pergunta, quem é? Quem é Jesus?
para que eu creia nele. Entenda, Jesus era um homem nesse momento, e Jesus nem nasceu como Jesus, o Nazareno, carpinteiro, nasceu. Jesus era o nome dele. Podia ser Léo, que entrou aí, um beijo no seu coração. Pensei em vocês ontem, cara. No Bia e em vocês. Cara, como é que será que eles estão lá? A Bianca, a Paloma, é um nome, Jesus. Só que o Nasa, depois que ele dá o check, depois que ele entrega o projeto, ele é conhecido até hoje, há 2020 anos, como Jesus Cristo. E Cristo é esse Messias, é esse Filho do Homem que o povo estava esperando. Entenda essa parada. E a pergunta é, a dúvida que nós temos que ter, isso é para tudo, em todas as áreas da sua vida. Você vai entrar numa reunião do seu trabalho hoje, para de fazer pergunta para botar fogo no negócio. Para de fazer pergunta para poder acender isqueiro, né, e estourar o negócio. Perguntas que remete a crítica, a julgamento. A pergunta que você faz, nós temos muitas dúvidas, nós seres humanos. E nós temos que fazer essas perguntas, botar elas para fora. Alguém falou aí que está com muitas dúvidas, você tem que pôr para fora essas dúvidas aí. Agora as dúvidas, e põe para fora em quem? Você pode me chamar no particular depois, pode mandar de lá que a gente conversa. Eu não lembro quem foi que mandou, não sei se foi a Silvia Rocha. Mas a pergunta que eu faço revela o meu coração. E a pergunta desse cara é, quem é Jesus? Para que eu creia nele. Me fala, porque eu já te adianto que antes de você me falar, eu já acredito. Eu já quero aprender. Quando você está no seu trabalho e você faz uma pergunta para o seu chefe, ou para alguém, chefe não, quem tem chefe é índio, para o seu gestor, nada contra os índios, ok? Mas quem tem chefe é índio. Quando você faz uma pergunta intencional para aprender. Tipo assim, eu estou perguntando porque eu quero essa resposta e eu quero aprender com essa resposta. Eu quero dar um passo na minha área profissional, na minha área espiritual, na minha área emocional. Jesus fazia pergunta. Jesus fez pergunta aqui. Vocês pegaram já aqui, não? O primeiro ensinamento, tem tantos outros. Olha só, eu oro em nome de Jesus mais uma vez que eu consiga, através do seu Espírito, Jesus, transmitir aquilo que você colocou no meu coração hoje de manhã. E essa pergunta hoje, você não precisa responder agora, mas essa pergunta hoje, pegando a Bíblia como um espelho, e ela é o nosso espelho, isso aqui não é história que ficou, senão a gente não estaria aqui, com certeza eu, Bruno, não estaria aqui. Nós temos que trazer para hoje. Se Jesus estivesse na nossa frente, qual é a pergunta que ele faria para a gente hoje? Independente de qual... O primeiro passo da fé é você conhecer a história de Jesus, nós acreditamos nisso. Fé se aprende, ele ensina. E o primeiro passo é entender a história, e não pegar trailers, versículos de WhatsApp, parte de versículo. Quer ver um exemplo? Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que o povo, isso é estratégico inclusive do lado ruim da espiritualidade. O que viraliza é isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ponto. E aí pegam aí o WhatsApp, por isso que eu não mando nada desses negócios. Pega no WhatsApp e dispara, viraliza. Ué, mas cadê a vírgula? Isso é só um exemplo. Então a Bruninha fala isso desde o primeiro devocional. A Bruninha tinha vários julgamentos, inclusive ela tinha raiva de Jesus. Raiva das pessoas que falavam de Jesus e tal. Por quê? Porque ela tinha informações, registros. Se fosse a analogia de um filme trailer, ela só tinha o trailer. E não adianta eu entender o filme só pelo trailer. Você tem que assistir o filme. E quando você assistir o filme da fé, que é o filme do NASA, você vai ver, cara, que nem um amigo meu falava na Cielo, não sei se tem alguém da Cielo que trabalhava comigo. Cara, ele falava assim, cara, eu faço parte do filme. O dia que você que tá aí do outro lado, eu não sei onde você tá, quem você é e que hora você entrou. Se você assistiu o filme do Evangelho de Jesus, não é religião, hein? Nem tenho religião. Amo pessoas de várias religiões. Nós amamos Jesus, acima de tudo. Quando você estuda, quando você assiste o filme do Evangelho, que significa boa notícia de Deus para nós, você vai falar assim, cara, eu faço parte desse filme. Mano, isso é top demais. Cola na videira, moço. Se Jesus estivesse na nossa frente, ele faria essa pergunta. Qual pergunta ele falaria? Hoje, em 2021, depois de tudo que ele fez, ele falaria assim, ó. Eu anotei aqui no meu devocional. Ô Bruno, você acredita que eu estou vivo?
Não precisa responder, nem se preocupe se você sabe ou não, se você crê ou se você não crê. Para com esse negócio, desarma, moço, como diz meu pai. Você acredita que Jesus está vivo? Você acredita que Jesus ressuscitou e está vivo? Você acredita que, pelo fato dele fazer isso, se você crê, ele cancela todos os seus pecados? Você acredita nisso? Você acredita que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus? Isso são perguntas. Jesus faz pergunta. E aí cabe a cada um. E cada pergunta que é feita tanto por Jesus e por nós revela o nosso coração. E a resposta também revela. Então, só que quem revela quem Jesus é o Espírito que habitava em Jesus, que agora habita aqui nessa live, neste devocional, que habita em mim e que já habita em você. Você querendo ou não, você se julgando ou não, de que eu não sei nada. Para com isso, o que é isso? Você não sabe nada do que, velho? Hoje Deus me lembrou de que 5 dias antes de começar a pandemia, dia 18 de março, né, que foi o dia que nós entramos em lockdown aqui em casa, no Brasil, 18 de março, não foi oficial, né? Mas eu e Bruno entramos em lockdown dia 18 de março. 5 dias antes, Deus me levou para um lugar junto com 3 homens pra gente orar no monte. E no final da oração, deixa eu te dizer, escuta esse negócio. Pra todo mundo aí que fala aí que não sabe ler a Bíblia, que tem dificuldade, que eu sei que é tudo normal isso daí. Mas eu quero que você entenda. Que você tá ainda, se você continua com esse negócio na cabeça, você tá tentando você. Isso aqui é diante de Deus que eu vou falar pra vocês. Tem muita gente aí que já tem que ouvir isso daí há muito tempo. Ó, me deram a Bíblia no final. Bruno, lê um versículo. Meu irmão, eu tremi na base. Eu quase que não consegui ler. Sabe assim que você vai lendo a Bíblia e fica travando? Você não sabe que palavra que é essa. Se dá uma travada. Sabe assim, não? 5 dias antes da pandemia. Sério, Bruno? 5 dias antes da pandemia? E hoje você sabe ler a Bíblia? Deixa eu te dizer. Para de me elogiar. Para de falar que sou eu que entendo. Porque isso não tem a ver comigo. E se você quer colar na videira, pega o seu eu e joga ele longe. Se esvazia. O que te impede de se esvaziar e deixar Deus te revelar? Foi o que ele fez. Só que o problema é que no dia desses 5 dias antes da pandemia, ele me entregou um presente espiritual que ele tinha revelado para mim tempos atrás. E este presente fez com que meus olhos se abrissem. Que meus ouvidos abrissem. E o assunto de hoje é cegueira espiritual. Então, independente de qual estágio você esteja da caminhada da fé, independente se você conhece ou não Jesus, ei, presta atenção, ele te trouxe até aqui, hoje. Você não entrou aqui de oba-oba e nem porque você gosta do Bruno. Se você entrou aqui porque você gosta do Bruno, eu arrisco a dizer, vaza, com todo o amor no meu coração. Você entrou aqui para colocar expectativa em Deus. Neste canal é em Deus, não é em mim não. Neste canal não é eu que ensino, é Ele. Neste canal você não vai escutar. O dia que eu começar a falar eu aqui, pode mandar direct pra mim e falar assim, eita, vai ser internado. Bruna tem uma procuração já, não tem nada a ver. Se isso acontecer, eu larguei a essência do Evangelho. Eu faço questão de dizer isso, com todas as letras. Para que você entenda de que não tem a ver com o Bruno, ok? Ó, e aí, pega essa daqui, ó, anota outra coisa. Jesus falou o que no versículo 39? Depois que o cara fez a pergunta, já querendo acreditar, antes de saber a resposta, ele recebeu a resposta e ele falou, eu creio em você, Nasa. Creio! Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. O dia que eu li a primeira vez isso, eu não entendi nada. O entendimento é espiritual, lembra? O entendimento vem quando você pergunta, Jesus, através do seu Espírito, que é santo, deixa eu entender esse versículo. Deixa eu meditar nesse versículo, ruminar. Deixa eu ficar um tempo num versículo. Às vezes muita gente fica tentando ler a Bíblia inteira só para ter conhecimento técnico e não tem a ver com isso. Você pode ler um verso da Bíblia
e ficar nele uma semana, pedindo para Jesus te revelar ensinamentos que você vai ter uma experiência, cara, mas eu não sabia disso, eu não tinha visto isso. É Deus falando com você. E aí você vai praticar aquilo que Ele está te ensinando, porque a palavra precisa ser vivida e não balela de papo furado. É ou não é? Então, aprenda que a Bíblia, ela não é uma leitura racional, uma leitura corrida. Você precisa, que nem vaca e que nem boi, eles pegam o capim e antes de engolir, o processo digestivo começa na boca e fica, e fica, e fica, e fica. Isso ficar não é você pegar aqui a Bíblia, só para você saber, e ler o versículo. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Não é você sentar a bunda e ficar o dia inteiro sentado aqui olhando para isso. Você até pode fazer isso. Mas você lê, fica um tempo, depois você vai viver seu dia. Mas você continua com isso na cabeça. Você continua nos seus pensamentos, enquanto você está trabalhando, você está ali focado, normal, mas você vai no banheiro, você anda, você está em pensamento com Deus. Como que eu posso aprender isso? Aí você fica perguntando, mano, os céus entram em festa. Uma festa nos céus, em nome de Jesus, eu creio nisso, a Bíblia diz isso. Uma festa nos céus acontece quando seres humanos, filhos, estão neste momento estudando a palavra. E quando você vive o seu dia em contato com a palavra, e é com um verso, é com uma história, é com um capítulo, mas é com um verso, mano. Ele fala com você abundantemente. Lembra? O meu primeiro devocional foi sobre ansiedade, que eu estava muito ansioso, eu era muito ansioso. Demais, a ansiedade me controlava e a primeira história que eu fui entender de Jesus foi o que Jesus falava sobre ansiedade. E eu fiquei naquela história do passarinho, dos lírios do campo, onde a primeira vez que eu li eu falei assim, esse cara tá loucão. Nós temos livros hoje aqui em 2021, nós temos tecnologia para falar e ajudar os seres humanos para a ansiedade. Nós temos remédio, nós temos fórmulas criadas pelo ser humano, nós temos ciência. E como assim o maior líder da história, há 2020 anos, você querendo ou não, ele é o maior líder da história. Ele é o homem mais amado há 2000 anos, Jesus Cristo. Você pegar todo mundo estatisticamente, quem é o homem mais amado da história? Jesus, o Cristo, o Nazareno. Você acreditando nele ou não? Ele é. Estatisticamente. E eu fiquei nesse negócio de lírios do campo, de passarinho, que Deus não deixa faltar nada, e não sei o que, e Deus falou abundantemente. Agora, ei, presta atenção, isso é uma experiência de fé que eu tive. Agora esquece o Bruno. Você tem que falar assim, eu quero experiências de fé com você, Jesus. O NASA. Fica até emocionada por meio da vida deles, que Deus se revelou como meu pai. É isso aí. Aí o que acontece? Eu não entendi. Foi por meio da vida deles que Deus se revelou como meu pai. E isso, ninguém tinha a visão de que o Deus era pai. Quando Jesus vem, uma das coisas que ele vem foi apresentar Deus como pai. E o versículo que viraliza de forma enganosa é quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí fica um monte de gente interpretando da força do braço esse versículo. Mas não é esse versículo. Não é? Não é. Botaram um ponto e viralizaram na internet. E no WhatsApp, e nas mensagens. Talvez está escrito até no seu quadro aí. Mas tem uma vírgula. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Esse é o problema. Se você para no eu sou o caminho, a verdade e a vida, é trailer. É parte do trailer. Você foi chamado para conhecer o filme. No mundo espiritual, o Pai te chamou, se alegre por isso. Para de olhar para você, para suas dúvidas. Para de olhar apenas para o seu sofrimento. Eu fiz isso e eu me lasquei 2 anos da minha vida. Escolha se esvaziar. Se esvaziar esqueça o seu eu ao ponto de você esquecer os seus problemas. Se concentra na videira. Ele vai dizer para você o que precisa ser feito hoje. Para cada dia ele dá uma porção, um maná. Cara, vive isso, pelo amor de Deus, velho. Aí você precisa perguntar, vamos descer mais um nível aqui. Vamos ver o que é isso aí, para você entender que não é filosofia.
Por isso que é bom a gente usar o papel. Eu falei assim, beleza, juízo. Legal. Jesus está falando de juízo. Mas que juízo que é esse? Que juízo que é esse? Que juízo que é esse? Juízo? Mas Jesus não é juiz. Ele veio, como ele disse aqui, eu vim a este mundo para juízo. Só que você não pode parar por aí porque tem uma vírgula. E você tem que questionar. Um questionamento de que eu quero aprender. Eu espero que todo mundo que esteja... Mas também se tiver gente aqui contrária a isso, tudo bem. Nós amamos vocês. Mas entenda que o questionamento é para aprender. Então que juízo que é esse que Jesus veio trazer ao mundo? Você coloca duas setas porque ele está dizendo aqui. Eu vim a este mundo para juízo, vírgula, a fim de quê? A fim de quê? Ou seja, para quê? Os que não veem, para os que são cegos, vejam. E os que falam, né? E os que veem se tornem cegos. Então você anota aí. 2 caminhos no fluxo. São 2 caminhos no fluxo. Caminho 1, caminho 2. Qual é o caminho 1? Eu não vejo. Eu sou cego. Como esse cego era de nascença. Mas não é só cegueira física que ele está falando. Cegueira emocional. Cegueira espiritual. Eu não vejo. Eu sou cego. Aí Jesus entra e fala, então agora você vai ver. Ou, esse é um grupo de pessoas. Agora tem um outro grupo de pessoas que vai falar assim, eu vejo. E aí Jesus vai falar assim, tá bom, então se torne cego. Eita, glória. Aí você vai falar assim, não, mas espera aí, o que é isso? Vamos aprofundar mais. Mais profundidade. Deus não quer que você fique no rasinho, Deus quer você nas profundezas do mar. Até você entrar na profundeza do mar e não conseguir mais voltar. Porque você não vai querer mais voltar. O amor dele te alcança. No tempo certo, no dia certo. Você vai falar, eu não quero mais sair daqui. Eu estou enxergando o mar de uma outra forma. Eu estou vendo o oceano. Cara, igualzinho o mar. Quem mergulha sabe a diferença que é lá no profundo do oceano e fora. Se eu estou no rasinho, eu tenho uma experiência de fé. Mas se eu estou nas profundezas, eu entro nas profundezas. E dali eu não quero sair mais. E dali eu não preciso de cilindro. Eu não preciso de oxigênio. Porque aquele que entrega a vida fala assim, haja luz. Glória. Fica tranquilo. No mundo espiritual, o Pai está arregaçando o seu coração de amor. No mundo espiritual, uma batalha está sendo feita neste momento. E Jesus está protegendo o que precisa ser protegido aqui. Fica tranquilo. E está fazendo. Jesus ele está falando assim, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Porque veio uma pergunta dos caras. Olha a pergunta mal intencionada. A pergunta que duvida mesmo. Aquela pergunta de pessoas que não querem aprender. Se você recebe uma pergunta de uma pessoa que não quer aprender, entrega um abraço, um sorriso, dá um giraia, dá uns desbaratina, não perde seu tempo. Eu perdi muito tempo tentando, inclusive familiares, tentando responder perguntas, só que perguntas que não tinham intenção de aprender. Eram perguntas que tinham intenção de continuar na dúvida. Você só tem 2 caminhos para fazer a pergunta, Jesus explica isso. A pergunta de que eu quero aprender. Para de repetir isso, Bruno. Não vou parar. A pergunta de que eu quero aprender e a pergunta de que eu quero continuar com a dúvida. Glória. Qual é a sua pergunta? Quem foi que falou aí que tem um monte de dúvida? Que eu não lembro quem foi. Aonde estão as suas dúvidas? As dúvidas têm. Mas no seu coração existe um quero aprender ou quero continuar com dúvida? Essa é a geração que não vai aceitar mais. Quem está assistindo Gênesis está vendo isso na tela, na TV. Não vai aceitar mais o adversário espiritual que nós temos. Ri da sua cara. Todas as vezes que você estiver presa de alguma forma com um sentimento ruim, saiba. Eu falo isso para te motivar, para te encorajar. Porque é a única coisa que Deus fala desde sempre. Não é essa balela que tem por aí. É você, sim, com coragem e ânimo. Só isso que precisa. Precisa de muita coragem e muito ânimo para colar na videira. Porque você não vê a videira fisicamente. E ele diz, se você não vê, eu faço você ver. Mas se você diz que vê, você se torna cego.
Aonde está a sua pergunta? Olha a pergunta dos caras que não queriam, que queriam continuar com a dúvida. Então por acaso nós somos cegos? Então, você falando isso daí, ô bonitão, nós somos cegos, NASA, é isso? Aí Jesus ele responde: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. O que é isso? Anota aí. Jesus está falando, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Quem tá assistindo Gênesis, Adão sabia que ele estava nu antes de comer o fruto junto com Eva? Responde para mim aí, gente, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? Eu tô conseguindo, tá conseguindo chegar a mensagem aí? Como é que tá? Quero aprender, que bom. Mas manda suas dúvidas no particular para mim, pra gente trocar ideia, Silvio. Por WhatsApp, tá o link na bio ou no direct. Adão, no jardim, ele era cego. Todo dia esse número tá me ligando, que benção, vou te bloquear. Todo dia Adão vivia o dia, desfrutando naquilo que Deus criou. E Adão era cego. Ele não via que ele estava nu. Então, por ser cego espiritualmente, ele não tinha nenhum pecado. Agora, quando você diz, Jesus fala aqui, quando você diz, nós vemos, o pecado de vocês permanece. E a mensagem de hoje, desculpa, tem 50 minutos de devocional. Eu não sei o que está acontecendo essa semana. Eu não estou conseguindo fechar em 1 hora. E eu creio que é o Pai. Eu creio que é o Pai, através da videira, querendo entregar sem reservas nenhuma para vocês hoje. Ele entregou para mim, irmão. Eu estou nisso daqui desde as 6 da manhã. É uma glória para mim. É tipo, nada é mais importante para mim do que falar com Jesus. E eu não termino aqui. Se tiver pelo menos um, eu vou mais um pouco no devocional. Por quê? Porque Jesus começa perguntando para Jesus sobre quem pecou, e Jesus termina dizendo, começa o capítulo falando quem pecou, vou repetir, e no final, Jesus diz, se vocês falam que vocês veem, o pecado permanece em vocês. E Deus quer drenar os nossos pecados. Vai estar, acho que talvez em... vocês veem de ponta cabeça, né? Vocês veem de ponta cabeça? Deus quer drenar os pecados de vocês. Deus quer drenar o pecado de nós. Por que eu tô falando drenar? Porque colocaram um dreno em mim quando eu caí de bike, para poder, fizeram a cirurgia rápida, tirar a sujeira rápida, e depois deixaram um dreno comigo quase 2 dias para poder drenar o sangue e tirar o sangue acumulado. Drenar significa tirar peso. Tiraram mais de 350 ml de mim. Mais de 400, né? Porque tem um dreno depois da cirurgia. Na cirurgia foi 350. Esses 350 ml, esses 400 ml, não importa. Tem um peso que eu estava carregando. Minha bunda estava em 2. Então, o pecado causa um peso na humanidade. E não é culpa da humanidade. Eu acredito de verdade que as pessoas não são ruins. A maioria não é ruim. Mas a gente se torna mal. Eu me torno destrambelhado, desgovernado. Eu faço as coisas destrambelhadas. Eu faço as coisas sem pensar. Porque existe um peso que eu estou carregando. E Jesus diz, venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E quando ele fala isso, não é só quando você está cansado e sobrecarregado fisicamente. É quando você entende também de que o pecado é um peso. E de que você precisa de alguém maior. De alguém que te ama abundantemente. De alguém que te dá vida. De alguém que criou a vida. Para tirar esse peso do pecado. Porque isso faz com que a gente pare de andar. Pare de conquistar sonho. Pare de buscar propósito. Pare de fazer as coisas acontecer. Bruno, eu não entendi. Se a pessoa é cega, Deus ajuda a ver. Mas se ela já vê, por que Deus deixaria cega? Vou dizer por quê. Porque não tem espaço no coração. Quando a gente fala, traz isso daqui para a realidade hoje, eu anotei aqui, anota aí. Quando a gente fala hoje, eu já vejo, eu já sei, eu faço, eu conquisto, eu realizo,
eu manifesto, eu revelo, eu julgo, a pessoa está cega. A pessoa não quer enxergar. A pessoa, ela já diz que vê. Então Deus deixa ela do jeito que ela tá. Porque não há espaço no coração. E no mundo espiritual ela tá cega. Vocês entendem ou não? Porque o pecado habita dentro de nós, não tem jeito. Mas Deus quer trocar a natureza pecaminosa para a natureza de quem? Da videira. Quando você cola na videira como ramo, ele é tão lindo porque Jesus ele faz com que você se sinta como ele. Ele vai começar a colocar comportamentos como ele teve, como ele ensina, pensamentos como ele pensa. Não é mais você. Vocês estão entendendo, gente? Eu respondi sua dúvida? Então, por isso que Jesus, ao longo da história, era mais fácil para Jesus evangelizar pessoas prostitutas, alcoólatras, doentes, falidos, porque tinha coração quebrantado. Tudo vem do coração. A origem nossa é o nosso coração. Agora, para a gente responder mais essa pergunta que a Jaque, né? A Jaque fez. O que é pecado? Escreve para mim aí. Eu preciso de 5 pessoas falando aí. O que é pecado? A gente precisa ressignificar, porque esse versículo começa falando de pecado e no final, entendeu mesmo? Ou eu falo assim, entendeu porque é melhor falar que eu entendi, porque senão eu tenho vergonha. Não tenha não, hein? Se não entendeu, não entendeu. Pode falar. Estamos em casa, família aqui. Que se dane a opinião dos outros. Tá? Lembra de Adão? Adão era cego. Ele não tinha... Ele era ingênuo. Ele não tinha... espaço para o mal. Ele vivia nu, inclusive, junto com a Eva. A Eva e ele desfrutavam. E Deus está levando a gente de volta. Só que só existe um caminho para isso. O que é pecado? Eu preciso que vocês me respondam. Eu perguntei para a Bruna. A Bruna, ela tem uma visão de... Quando eu perguntei para ela hoje de manhã, ela falou assim, cara, eu vejo como uma punição. Eu não gosto dessa palavra pecado. Eu não gosto dessa palavra pecado. Eu vejo como uma punição religiosa. Pecado. Aí eu perguntei pra... Eu não gosto dessa palavra. Me responde aí, gente. O que é pecado pra você? Eu não gosto dessa palavra. O que é pecado? Sem consultar nada. Para de achar o que é certo. Principalmente as pessoas que já conhecem. O que vem rápido. O que vem. Pá! Errar aos olhos de Deus. Ok. Pecado é um comportamento considerado errado. E o que é? E quem diz que é comportamento errado, né? Comportamento errado. O que mais? É o que prende a pessoa para não evoluir. Boa. A Bruna, ela tinha traumas religiosos, por isso que ela não gosta da palavra pecado, que remete à religião. Quando a pessoa não gosta nem de ouvir a palavra pecado, ou uma pessoa que passou a vida toda sendo julgada pela família, pelo pai, pela mãe, quando vê a palavra pecado, acha que alguém vai julgar ela não gosta da palavra. Mas é por causa de um problema emocional. É o que prende a pessoa. Vixe, vocês estão escrevendo um monte. Pecado é o que não vem de Deus. Tá, mas isso aí na prática... Pecado é saber que é errado e mesmo assim fazer. Gostei dessa resposta. Mas tem uma forma simples, tá? É saber que é errado. Mas não é isso não, viu? Saber que é errado e mesmo assim fazer. Não é só isso que é pecado, não. Mas fiquem de boa. Beleza. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Beleza. Presta bem atenção aqui. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. A gente precisa ressignificar a palavra pecado. Desarma aí. É simples. A solução para tudo na vida tem que ser simples. Se for complicada, tá errado. Pecado no dicionário. A gente tem que ir pro dicionário, pra origem da palavra. Antes de
Tudo isso que vocês falaram são visões que vocês têm. Talvez que alguém te ensinou, talvez que seja o próprio Deus te falando, mas são visões que você tem. Mas vamos para o dicionário, que é aquilo que está no dicionário. O que significa a palavra pecado? A origem da palavra. A origem da palavra, anota aí, significa hamartia. 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 Eu falei para vocês, Deus quer drenar os pecados, independente do que você diz o que é pecado. E eu não tô aqui para dizer o que é pecado. Se você espera que eu diga para você o que é pecado e o que não é pecado, você nunca vai ouvir isso da minha boca. Porque quem revela isso é o próprio Criador, e eu não vou fazer papel dele. Você precisa viver uma experiência de fé. O que Jesus ensina não é cartilha, é experiências com ele, intimidade. Ninguém tem o direito de dizer para você o que é certo e errado. Isso não muda o coração, isso te enjaula. Agora, quando você escuta do Criador o que você deve fazer ou não fazer, aí sim você vai falar assim: eu sou livre. Pecado significa hamartia, que significa no grego hamartia. E hamartia, na origem da palavra pecado, significa errar o alvo. É simples. Então eu perguntei para vocês o que é pecado. Pecado é fazer algo que vai contra os seus princípios e que prejudica a mágoa do outro. Pecado é errar o alvo. Mais simples explicação que essa não existe. Pecado é errar o alvo. E que alvo que é esse que eu estou errado? É o alvo que está desalinhado com o plano criacional de Deus. Isso é pecado. Quando eu erro o alvo. Quando eu saio da presença de Deus. Adão e Eva erraram o alvo. Alvo é, se eu tenho um alvo, eu vou lá até o encontro e pego esse alvo, atinjo esse alvo, eu bato essa meta, eu vou até nessa direção. A direção que Deus deu para você e para mim, desde sempre, é: viva comigo. Só que o homem quis viver longe de Deus por causa do pecado, que significa errar o alvo. O homem decidiu mudar o alvo. E esse alvo fez com que o homem fosse para a distância. Vocês estão vendo lá em Gênesis. Vocês estão entendendo isso, gente? E o alvo que Deus, revelado em Jesus, quer nos ensinar e quer que você a partir de hoje entenda e que você volte para esse alvo é: viva comigo, filha. Viva comigo, filho. É isso. E errar o alvo significa o seguinte. Por exemplo, se você acha que pecado é fazer as coisas certo, você está enganado. Porque quando Jesus veio, existiam as leis. E quando você estuda, principalmente o livro de Mateus, ele mostra pra gente que ele veio aprofundar a lei. O que é isso na prática? Na lei diz: se você matar alguém, você vai pecar. Eu perguntei para um tio meu essa semana o que é pecado na visão dele, e ele respondeu: são falhas grandes perante a sociedade. Tipo, não adulterar, não matar, né? Não, principalmente não, são vários, né? Eu não listei aqui as leis, mas é assim. Quando está escrito na lei não matar, Jesus ele fala assim: então, a lei diz não matar. Isso não vai mudar. Só que eu digo para vocês mais: não se ire com o seu irmão próximo. Não se ire com ninguém. Não deixa a ira dominar você e você brigar com alguém da sua família, com algum amigo, com alguém na rua, no trânsito. Quando Jesus fala: ei, os machos, Bruno aí na primeira fila, no primeiro da fila, o Bruno e todos os machos que estão aí, não adulterará. É a lei, mas Jesus fala mais profundo. Se você olhar para a mulher, para uma outra mulher, com uma intenção impura, no seu coração já tem o adultério. Se você não conseguir parar de olhar para outras mulheres, ou para outros homens, ou para outras coisas que você sabe que não é legal, Jesus fala: arranca seu olho. Calma. Jesus ele fala: então, você tem problema aí com a sua mão direita, os machos aí com a mão direita, vocês sabem o que eu estou falando? Arranca a mão. Aí você vai falar assim: cara, isso é impossível. Isso é impossível. Então, existia a lei e ninguém cumpria a lei. É igual hoje. Um monte de gente manda versículo pela internet e não vive. Eu era esse.
E eu não mando uma palavra, eu não posso entrar aqui se eu não viver essa palavra. Por isso nós estamos aqui todo dia. Porque senão vai acabar isso. Eu tenho muito temor a isso. Não adianta eu compartilhar se eu não vivo. E o problema está nisso às vezes. Você fica compartilhando, orientando Deus e o mundo e você não está vivendo aquilo. Então para de compartilhar e resolve primeiro se encher. E aí depois vai ter o transbordo natural de um copo que está cheio e que precisa extravasar. Precisa transbordar. Porque a água não para. A fonte da vida, irmão, não para. Pode ter pandemia, pode ter o que for. A fonte da vida não vai parar. Acabou. Quanto mais treta tem, mais ele fala, eu não vou parar. E o objetivo dele é trazer vocês e eu para o alvo que é ele. A videira. Viver com Deus. Como era lá na época de Adão. Isso se chama cristificação. Um processo que eu não gosto dessa palavra, mas é uma caminhada de evolução. Não do Bruno, mas dele, em mim. Então Jesus, ele aprofunda a lei, e aí você pode perguntar, cara, então o que eu faço? Porque eu sei que nossos olhos vão olhar, né? Eu sei que nós somos falhos. Você pode pensar assim, cara, mas eu sou falho o tempo todo, nós somos falhos, a gente não é perfeito. Isso! E Jesus, ele coloca a galera para pensar, como está nos colocando aqui, de que, ei, é isso que eu falo para vocês fazerem. Só que você vai olhar tudo que Jesus fala para fazer, você vai falar assim, cara, isso é impossível, eu não consigo. E os céus diz para você aqui agora, que bom que você, no seu coração diz, eu não consigo. Ou seja, eu não vejo conseguir fazer isso. Glória, eu não vejo. Aí Deus fala, então agora você vai ver que sou eu que faço na sua vida e não você. Agora os fariseus, a dúvida que a Flores perguntou, voltando nela, diria, eu consigo, eu não traio, eu não adultero, eu não mato. O que adianta você falar que não mata se você chega e não cumprimenta e não dá um bom dia para o vizinho que está descendo no elevador? Não adianta de nada, isso é balela, isso daí é religiosidade, isso daí é você, sei lá o quê. Vocês estão entendendo isso, gente? Alguém tem algum exemplo para dar? Da sua experiência, não dos outros. Não fala dos outros, fala da sua experiência. Eu era assim e agora estou assim. Porque Deus fez assim. Ele fez. Então é isso que Jesus está querendo falar sobre cegueira. É falando assim, cara, eu não consigo ser igual a Adão. Aí Jesus fala, então, tá aqui na sua frente o segundo Adão, aqueles que se traz de volta pro Éden, pro jardim, de volta, religare, não se afaste mais. Aí você vai dizer, Bruno, mas tá bom, mas na prática, o que exatamente eu tenho que fazer? Se você vive com Deus, Ele vai dizer para você o que é que você tem que fazer a cada dia. Ele vai tirar os medos, Ele vai resolver suas dúvidas, Ele vai resolver o que precisa ser resolvido, Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado. Você só precisa querer ficar na presença dele. E o que eu mais recebo aqui via direct, uma mensagem é, cara, eu espero primeiro eu me motivar, eu estar feliz para vir para Deus, sendo que é Ele que te deixa feliz e não você que vai buscar felicidade para depois você vir para Ele. Vocês entendem? Então o segredo não é você ficar lutando contra esses pecados que vocês falaram aí e que eu anotei aqui. O segredo está em voltar para o alvo. Isso é o verdadeiro arrependimento. O dia que eu resolvi viver essa palavra, Deus tirou todos os vícios que eu tinha. O último vício foi a pornografia. Ele tirou. E isso não é só para vício. Isso é para qualquer problema, dúvida que você tenha. Eu não gostava da manicure do salão que eu frequento. No início da pandemia, pedi, Jesus, tira isso da minha vida. E no início de janeiro, pedi perdão para ela. É isso. Sabe o que Jesus fala? Ele fala assim, eu acho que eu anotei aqui. Ele fala assim, ame os seus inimigos. A lei diz, ame o próximo e odeie o seu inimigo. Lá na época de Israel. Ame o próximo e odeie seus inimigos. Mas quando Jesus vem explicar essa lei, ele fala assim, então, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Glória. Você percebe que Jesus ele aprofunda com humanidade.
Você percebe que Jesus ele aprofunda para integridade, integração, humanidade, igualdade. Oh, glória! Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vocês estão entendendo que Jesus ele vem não para causar o caos. Você pode até falar, não, mas está na Bíblia. Jesus veio trazer divisão ao mundo. Se você ler só aquilo, é um trailer e você vai entender isso daí. Mas ele está te chamando para o filme completo. A divisão acontece porque ainda tem corações fechados que não suporta a luz que vem dele. E aí a pessoa foge, quer continuar no alvo que tem, porque ela aprendeu que é assim. Nós já nascemos no pecado, irmãozão. Nós já nascemos filho de Adão. Nasceu, chorou, não chorou, já é filho de Adão, acabou. Agora o dia que você tiver um encontro com a videira, ele te traz para o alvo da eternidade. Mentalidade de eternidade, não mentalidade. Sabe esse negócio de mentalidade de escassez que falam bastante aí hoje, né? A escassez, sabe? Que eu concordo e tudo mais, que é isso aí mesmo. A escassez aqui para Jesus é: se você vive, como Paulo escreve, apenas para esta vida, se você vive apenas para a sua família, você é mais duro agora. Se você vive, Bruno, apenas pela Bruna, Betina, Beatriz, Davi, pelos seus sonhos, você é o homem mais infeliz deste mundo, garoto. Tô falando isso pra mim olhando no meu espelho. Porque eu tô com uma mentalidade escassa. Uma mentalidade de olhar só pro aqui. De uma mentalidade só de olhar pro meu umbigo. E Deus quer elevar os seus pensamentos. Deus quer elevar os meus pensamentos para uma mentalidade de vida eterna. Oh, cara, isso é bom demais. Então a lei diz: olho por olho, dente por dente. E Jesus fala: entregue a outra face. Deixa ele bater na outra face. Não discuta. Não brigue. Para de dar piti. Para de gritar. Eu converso com muitas mulheres que grita com dentro de casa. Para, moço, eu tô te pedindo isso de coração. É minha carne pedindo. Primeira coisa, para com isso. Eu sei que é difícil o que você está vivendo, mas para com isso, porque isso aí você não está resolvendo o problema. Isso daí você está sentando no problema. Sentando no problema. Tá cega. Ó, mude a rota. Deixa aquele que te chamou para o devocional para você vir para outra rota. Outro alvo. O arrependimento, que é mudança de rota, é voltar para o alvo da criação. Vocês pegaram isso ou não pegaram? Gente, dá um check, pelo amor de Deus. O Pai está curando coisas em mim. E isso, quanto mais você viver com o Pai, e só existe um caminho para viver com o Pai, é aquele versículo que corta no meio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, vive com o Pai, já agora em 2021, senão por Ele. Você pode compreender isso ou não? Tem uma parte da palavra que Jesus, ele fala, né? Eu não vim julgar, eu vim salvar. Vocês podem compreender isso? Imagina Deus. Existem vários deuses por aí com letra minúscula, no qual você tem que se sacrificar, no qual que você tem que servir Ele e tudo mais. Este que está falando com você aqui, Jesus, o Nasa, Ele pergunta para você. Ele não impõe, Ele não bate na sua cara. Ele permite que nós batemos na cara dele na cruz. Ele se apresenta para você e pergunta para você: ei, você pode compreender isso? Se a resposta pode ser sim ou não. E se for não, ele continua te amando. Se for sim, ele continua te amando. Não muda o amor dele. E quando eu estou nele e creio que ele está no Pai e o Pai está nele, pronto, a trindade se fecha. Porque o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em nós, checked. Você pode acreditar nisso? Você se compromete com você mesmo e com Deus de buscar a entender isso de forma assim abundante dentro de você? Jesus fala, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Isso tem sido um ensinamento para mim durante a pandemia. Orar mais, ao invés de falar, fulano tomou tal atitude e tal, cara, meu amigo tá perdido. A minha amiga tá perdida. Cara, meu familiar tá cego. Ore mais por eles. Não, Bruno, tá difícil. Eu fico muito triste de ver meu pai, minha mãe, meu irmão perdido em droga, perdido não sei o quê, perdido com alguma coisa. Eu não aguento mais ver tanta briga na minha casa. Ore mais, vai pro quartinho de guerra.
Assiste o filme Quarto de Guerra. Eu já assisti. Se você já assistiu e você ainda está sofrendo com isso, significa que você só assistiu e você não está vivendo. Você não está testando aquilo que está sendo proposto. E se você só escuta por palavras bonitas e não testa, não precisa nem aparecer aqui amanhã. Não faz sentido a gente estar aqui, gente. Nós precisamos de resultados de fé. É igual um projeto. Se não tiver resultado, não faz sentido a gente trabalhar. E a gente está aqui colado na videira, lado a lado. Eu não vou me pôr numa situação superior. Por exemplo, Bruno, ore por mim. Eu vou falar isso daqui e eu queria muito que você entendesse. Mas se não entender, eu vou orar pela sua vida, sim. Bruno, ore por mim. Eu oro. Desde que você ore junto. Então não é eu vou orar por você. Nós vamos orar juntos. Porque se eu falo, eu vou orar por você, eu estou me colocando numa posição, existe uma tendência, não é uma regra, mas existe uma tendência de ter uma posição superior, porque eu estou passando aqui a palavra, a mensagem. Não, nós vamos orar junto. Eu não sei orar, nós vamos orar junto. Não, mas não sei o que lá, nós vamos orar junto. Não terceirize oração, porque o segredo está na oração. Oração é trocar ideia com Deus. E para eu trocar ideia eu preciso estar na presença. Ou seja, voltar para o alvo criacional. Ou seja, viver com Deus. Quanto mais você viver com Deus, mais você está distante do alvo, que é o pecado. Errar o alvo. Outros alvos. Então o que é pecado? É errar o alvo. Tudo que for diferente do alvo de Gênesis 1 e 2, tudo que for diferente do alvo de Gênesis 1 e 2 é outro alvo que não está desalinhado com o Criador. Estude Gênesis 1 e 2. Eu vou deixar esse desafio para vocês. Fique em Gênesis 1 e 2. A gente pode inclusive marcar Zoom para mergulhar em Gênesis 1 e 2. Capítulo 1 e capítulo 2. Fica lá. Eu peguei dezembro de 2019. Eu lembro, eu meditei Gênesis 1 e 2 todo mês. Tanto é que é só grifado Gênesis 1 e 2 na minha Bíblia. Acho que foi a que eu mais meditei na vida. Vocês estão entendendo isso? Já estou mandando check. É o que eu faço, eu oro pelos meus inimigos. Que bom, que seja atitudes disso e não apenas palavras vã. Que bom. Isso é o que Jesus faz. Só que sozinho a gente não faz. Sozinho vai ter uma hora que você vai cansar de orar pelos outros. Sozinho vai ter uma hora que você vai cansar de amar os outros. Sozinho eu não consigo fazer o devocional. Nós precisamos de uma ajuda extra. E é esta ajuda extra que eu li assim um dia. Eu li num livro e que eu reli hoje de manhã, que diz assim: abra seu coração, tá acabando a bateria, mas nós vamos até o fim sem reservas. Quando resumimos a vida em fazer o bem e ser alguém melhor, quando tomamos a perfeição um fim, um objetivo, perdemos o propósito de vista. Então, quando a pessoa diz eu ainda não consigo orar pelos inimigos, se no seu coração existe um desejo de orar pelos seus inimigos, significa que você está cega e a partir de agora, em nome de Jesus, você começa a ver. Ou seja, você depende de alguém para ver. Se eu encaro a vida aonde eu tenho que me manifestar, eu revelo. Lembra que eu falei para vocês aqui, eu revelo. Eu já sei, eu faço, eu conquisto, eu realizo, eu julgo, eu já vejo. Não tem como para entrar, o seu coração está fechado. Então, você foi convidado para assistir o filme completo e não o trailer. Cuidado com as mensagens que viraliza das escrituras sagradas, que é muito mais do que isso. É só partes, é só recortes que espalham por aí. Então, talvez você fala, cara, mas eu estou me esforçando muito, cara. Eu estou me esforçando muito para viver com a videira. Eu estou me esforçando muito na fé. Eu estou me esforçando. Eu estou fazendo.
Cara, eu tento ser um ser humano melhor. Eu tento, quem estudou o livro Ego Transformado aí com a gente, lembra? Eu quero ser, como a Madonna fala, eu quero ser melhor do que ontem, eu quero ser melhor do que ontem, eu quero ser melhor do que ontem. Isso é uma linha tênue que faz com que você viva num tribunal, porque se você não for melhor do que ontem, como que fica hoje? Se você fala assim, eu quero ser melhor do que ontem, cuidado, palavras têm poder. E se você não for melhor do que ontem hoje, o que vai acontecer com hoje? Você vai ficar triste? Não, eu vou ter mais gás porque amanhã vai ser melhor. Legal. Vai ter uma hora que você vai cansar se você ficar nessa brincadeira. Ei, o NASA quer tirar o peso. O NASA quer tirar a sobrecarga de vocês, moça. É para isso que ele veio. Então, quando você busca a perfeição, e o NASA pergunta, né? Vocês podem compreender isso? Você pode responder sim, você pode responder não. Então, gente, o ser humano, ele precisa de um redentor. Não é uma palavra religiosa isso, tá tudo no dicionário. Quem acha que é religioso é pessoas magoadas com a religião. Precisa resolver isso daí, hein? Mas vejam, todo ser humano precisa, quando Jesus ele pega a lei, destrincha ela, como a própria eu oro para os meus inimigos. Que bom. Mas eu gosto aqui, ó. Eu não consigo orar pelos meus inimigos. Quando você fala, eu não consigo orar pelos meus inimigos, ei, Jesus ama isso. Porque ele vai falar, então, existe a lei, ore pelos seus inimigos. Na verdade, a lei é, eu odeio meus inimigos. Eu amo o próximo, mas eu odeio meus inimigos. Mas Jesus vem, não. Ei, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Se você diz aí, como a Bia disse, brilhantemente sendo usado pelo Espírito Santo. Quando a Bia diz, presta atenção, garota. Quando a Bia diz, eu não consigo orar pelos outros, ela está falando assim, ó, eu preciso de algo a mais. Eu preciso de alguém que me ensina. Eu preciso de um libertador. Eu preciso de um redentor. Eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém que faça o trampo. Ué, Bruno, mas não é a gente que tem que fazer o trampo? Os fariseus falaram aqui, ó. O tempo todo, eu faço o trampo. Deus já fez tudo, eu tenho que conquistar agora as coisas. Você não consegue sozinho. Precisa ter a videira. A videira veio para isso. A videira veio para falar assim, então, eu expliquei para vocês naquele sermão do monte, naquele direcionamento, que inclusive Jesus falou, sejam perfeitos. Tem uma parte da Bíblia que Jesus fala, sejam perfeitos como o Pai é perfeito. E aí o que eles mais curtem? O que o céu mais curte? É pessoas que falam, e eu falo aqui também que estou aqui na sua frente, não me coloque em lugar que eu não vou nunca pegar. Em nome de Jesus. E se eu pegar, faz eu quebrar a cara, meu Pai. Pedro falou, eu não vou negar você, Jesus. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, eu não vou, jamais, eu te amo demais. Negou. Aí ele foi transformado. Tipo assim, eu não consigo na força do braço. O Pai quer pessoas assim, eu não consigo ser perfeito. Eu preciso conhecer aquele que é perfeito. Eu preciso conhecer aquele que é perfeito. Aquele que faz o hamartia. Então, a ressignificação da palavra pecado precisa ser realizada agora e a gente vai orar em nome de Jesus. Vocês me falaram um monte de coisa, são visões que vocês têm de acordo com as experiências de vida. Todo ser humano tem uma visão de mundo, todo ser humano tem uma visão do que significa pecado. Mas Deus te trouxe até aqui para que você entenda que é simples. Pecado na origem da palavra significa hamartia, que significa errar o alvo. Ou seja, andar em um caminho que não é aquele caminho que Deus quer para a sua vida. Eu demorei 4 anos na força do meu braço para fazer uma transição de carreira. Eu estava definindo o caminho. Eu quero ser nutricionista emocional. Isso é uma outra história, eu acho que vocês não sabem disso daí. E Deus falou, não é esse caminho que eu tenho para você, garoto. E eu tive que parar no 5º semestre. E demorei, bati cabeça, não queria, quebrei o pau com Deus. Não queria. Até a hora que eu falei assim, ai pai, que saudade, eu não aguento mais. Não dá mais. Fala aí. O que tem pra mim? E ele trouxe, vem filho. Vem filho.
vem que eu tenho algo a mais para você. Nós vamos fazer 2 orações. A oração para limpar os pecados daí de você, que não é nada do que você está pensando, é simplesmente pegando o seu barco, que é a sua vida, e colocando ele no alvo criacional. Lembra por que Gênesis está passando na televisão? Porque Deus está falando com essa geração. Porque Cristo está voltando e Ele está falando de todas as formas. Se necessário, as pedras vão falar, meu irmão. Ei, essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Você precisa conhecer isso, você precisa falar assim: eu não aguento mais não entender esse negócio. Eu quero entender. Como aquele cego disse: eu não sei quem é, mas me diga, porque eu já adianto para você, eu vou acreditar nisso daí. Essa é a pergunta intencional. Eu quero voltar para o alvo. E Gênesis fala, para você entender o que está acontecendo, é necessário voltar para o início. É na nossa fragilidade que Deus se manifesta. Por quê? Por isso, gente, que às vezes a gente precisa ficar tão frágil. Por isso que às vezes, inclusive, tem separação. Se não fosse a treta aqui em casa, os vícios, a gente não tinha ido para os braços do Senhor. A gente não tinha colado na videira. Não sou hipócrita para dizer que eu colei na videira porque eu amei a videira. Como que eu vou amar uma pessoa se eu não conheço ela? Eu conheci ele depois que a casa caiu. Foi assim com o cego. Eu fiz uma linha do tempo do cego. A linha do tempo do cego é: a casa caiu, ele já nasceu cego. Então entenda de uma vez por todas de que o que você está vivendo de casa caída é motivo de sorriso na sua cara. Porque é agora que Deus vai começar, moça! Desculpa. É agora. Como eu queria estar na sua frente, lado a lado. Vamos, filha. E se eu parar, se eu esquecer, você vai falar: vamos, Bruno. É isso que Jesus... 2 verbos que Jesus adorava conjugar. Ele sendo o próprio verbo, ele adora conjugar. Levanta e anda. Mas não levanta e anda no caminho que você aprendeu desde que você nasceu. Levanta e anda no meu caminho, no caminho que eu tenho para você. Agora, para você conhecer o caminho, você precisa o quê? Estudar. Fé se aprende. Fé se aprende. Não tem como você amar uma pessoa se você não conhece. Não tem como você amar Jesus se você não conhece Ele. Não tem como. Fé se aprende. Não tem como você andar no caminho de Deus que Ele tem, no caminho criacional. Não tem como você viver a essência que Ele criou para você e para mim se você não conhecer Ele. O problema é que você também quer conhecer em um dia, que nem eu vou no McDonald's e peço 3 lanches, me vê um Big Mac, batata grande, um quarteirão só o lanche, um chicken só o lanche, um top sundae no final. Bora, que eu quero comer logo também esse negócio. Geração imediatista, eu me coloco na linha de frente sem colete, porque se eu morrer, eu estou no melhor cenário. Na glória, na Nova Jerusalém, eu creio nisso. A palavra escassez que tanto fala, tenta também colocar na sua agenda, entender de que se você se limita a esta vida, como diz o apóstolo Paulo, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Não olhe apenas para essa vida porque você está sendo escasso, olha para a eternidade. Então, não queira aprender, não queira que as coisas aconteçam do seu jeito. Se você está querendo que que o casamento resolve rápido, que o financeiro... Quer dizer, os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. A própria Bíblia diz isso. É padrão de problema. Mas Deus quer que você largue o padrão do mundo, ou seja, o padrão dos problemas, e se permita entrar no caminho que Ele tem para você. E neste caminho Ele vai renovar a sua mente dia após dia, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso, pelo amor de Deus, gente? Ou seja, quando você entender, se eu fosse vocês, se eu pudesse dar uma dica, se eu fosse vocês, o único foco seria: eu quero em 2021. Eu fiz isso em 2018. Eu quero em 2021 acreditar, pensar, me comportar, me sentir suficiente colado na videira, independente se tem fruto ou se não tem fruto, independente se vai mudar minha vida agora ou não, se vai melhorar as coisas ou não. Porque se você coloca o foco nessas coisas,
significa que você não é um ramo. O ramo não se preocupa com fruto. O ramo se preocupa em estar colado na videira. Se o ramo se preocupar com fruto, o pai, que é o agricultor, ele corta. A parábola diz isso. Corta, filha. E se isso acontecer, ele vai olhar para você, filha, eis-me aqui. Você quer falar aí do outro lado também, eis-me aqui? Fala eis-me aqui aí do outro lado, que eu vou dizer, vem filha, que eu vou pegar você de novo, antes que você é queimada na brasa. Volta aqui, filha, deixa eu enxertar você aqui em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vírgula. Vírgula, não é ponto. O problema está em você achar que é o ponto. Vírgula. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Ninguém vai entrar na presença do Pai. Ninguém vai conseguir resolver o hamartia, senão através da videira. Você consegue considerar isso nas suas meditações? Você consegue trocar essa ideia com Deus ao longo do dia e pedir para Ele um sinal, para Ele te mostrar isso? Você consegue trocar a ideia com Deus ao longo do dia para Ele te ensinar através de experiências como 1 mais 1 igual a 2? Você consegue trocar essa ideia com o Criador? Você consegue ou não? Vamos orar? Você consegue. Falta 10%. Pai, em nome de Jesus, como é bom estar aqui. Como é bom entregar essa palavra. Sabe, os seus pecados estão cancelados. Sabe o que significa agora mais profundamente os seus pecados estão cancelados? Na origem da palavra hamartia, que está no dicionário. Tudo é a gente ir para a origem. Quem é terapeuta aí sabe, vai para a origem para resolver, não é? Palavra de Deus é a mesma coisa. Presta atenção. Hamartia. Os seus pecados estão cancelados, os seus pecados estão perdoados. Nada mais é do que hamartia. Ei, filha, filho, sai desse alvo aqui, deixa eu te trazer para este alvo. Vem, filha, todo dia. É um alvo de caminhada. Esse alvo também do hamartia é caminhada. Então todos os dias a gente tem que estar colado na videira. Todos os dias eu estou aqui, todos os dias eu estou estudando a palavra. Todos os dias eu estou ouvindo a voz de Deus, que o melhor cenário é que está escrito. Hamartia não tem mais domínio sobre a sua vida. Você não vai mais errar o alvo. O Pai quer que você volte para o alvo dele. E nele, ele faz as coisas. Então para de se revoltar. Para de questionar e não querendo aprender. Para de só falar a palavra e não viver. Mas eu vou falar uma coisa. No caminho que ele tem para você, não tem como. Por isso que eu acredito muito que fé se aprende. Quando você aprender sobre Cristo, no caminho que é Ele resolve o hamartia. Não tem como. Não tem como você não fazer e não viver a palavra. Vai encher esse copo que hoje entrou vazio, mas você vai encher. E se eu tivesse uma jarra, eu ia fazer isso aqui mesmo e ia cair tudo. Tô aí. Encher. Até transbordar. E aí sai do caminho? Não, continua, porque eu quero é transbordar. Eu quero me permanecer cheio. Cheio do caminho de Deus. Cheio de Deus na sua vida. Você vai ver que você vai lidar melhor com a sua esposa, você vai ir com o seu marido, você vai lidar melhor com seus filhos, você vai trabalhar melhor. Às vezes você não vai nem precisar fazer transição de carreira, porque você vai perceber que o problema estava dentro de você. Você vai trabalhar melhor, você vai ser promovido, você vai ter filhos, você vai realizar seus sonhos. O que mais que você quer? Que mais que você quer? Tudo vai acontecer. Jesus disse isso: você vai bater na porta, eu vou abrir e vou te dar. Se você estiver no meu caminho que eu tenho proposto para você, desde o início dos tempos. Agora, desde o início dos tempos, desde a queda, desde que o homem resolveu pegar o outro caminho e a gente pegou esse caminho que é um caminho distante da palavra, distante de Deus, não tem como eu conseguir fazer esse movimento sozinho. Eu preciso da videira. Eu preciso de Jesus. Você consegue dizer que você precisa dele? Ou você só diz eu mereço ele? Se você diz eu mereço ele, cuidado, eu não consigo enxergar o seu coração. Graças a Deus, porque imagina se eu conseguisse. Eu ia me tornar Deus aqui. E eu faço assim, ó. Sai de mim, problema. Você consegue dizer eu preciso de Jesus?
Ou você diz, eu mereço Jesus? Eu preciso, eu falo agora por mim, eu preciso de Jesus. Pai, está entregue sem reservas nenhuma. Eu posso falar aqui 15 horas. Eu não sei porquê, esta semana estourou demais o tempo do devocional. Mas Pai, eu creio que está sendo feito aqui conforme a sua vontade. Nós estamos entregues nas suas mãos. E eu peço apenas que o Senhor continue revelando para essa geração quem Jesus é. Se for necessário novela, faz novela. Se for necessário cola na videira Instagram, faz cola na videira Instagram. Se for necessário qualquer outro canal aqui no Instagram, faz, Pai. Se for necessário que as pedras gritem, faz, Pai. Se for necessário, como o Marcelão entrou aí, que a gente vá num box de crossfit, faz, Pai. Se for necessário que a gente vá aonde? Numa tribo indígena, faz, Pai. Porque a sua palavra diz, eu vou fazer, até as pedras ouvirão a minha voz. E cada um vai decidir se quer pegar o caminho A ou o caminho B. Caminho do hamartia ou o caminho que é a luz do mundo, o caminho que traz vida abundante. Então para de lutar contra as coisas que você para de lutar contra o que você está tentando lutar, qualquer coisa. Para de lutar na força do seu braço. Se alimente, vá para o caminho que a videira está propondo, receba a vida abundante e você vai se surpreender com todas aquelas coisas que você lutava. Você vai se surpreender. Medos não vão existir mais. Pensamentos não vão existir mais que te limitavam. Crenças limitantes vai passar. Mano, isso funciona. Agora você precisa testar na sua vida. Muitos que estão aqui já testaram e querem continuar testando. E não para de testar, porque senão você vai estar limitando a Deus. E você vai ter uma tendência a se colocar em paralelo de Deus. Então quando você fala, eu estou me esforçando muito, também eu te digo, cuidado. Porque se você se esforçar muito e conseguir, de quem está a glória? Fala pra mim. Ei, Bruno, se eu conseguisse na força do meu braço, eu me esforçava muito para parar com pornografia. Se eu conseguisse parar com a pornografia, parar com o de trair a Bruna, se eu conseguisse na força do meu braço, de acordo com os meus valores, no final de tudo, o que eu ia falar para vocês aqui no Instagram? Gente, eu consegui. Cara, e o que eu mais curto hoje é falar assim, ele fez. Eu não conseguiria isso sozinho. Foi a graça. E como é difícil para o ser humano entender isso. E Jesus continua fazendo a pergunta. Você pode compreender isso, você que está aí no devocional, filha? Você pode compreender de que não é sobre o seu esforço, porque eu já fiz o esforço. Eu já resolvi a questão do pecado do hamartia. Eu já resolvi a rota. Hoje, está na mesa a solução de mudança de rota. Eu já fiz esse trampo. Por que você está tentando fazer sozinho ainda, filha? Se você tentar, você continua cego. Mas se você falar, eu quero mudar a rota, só que eu não consigo, eu preciso de você, Jesus. Ele vai falar, então agora você vai começar a enxergar. Glória. Gratidão, Jesus. Gratidão, Jesus. Fiquem com Deus, tá, gente? Vai ficar gravado no YouTube esse devocional. E eu espero que você tenha recebido vida abundante. Eu tenho fé nisso. E eu tenho fé de que nós estamos no caminho. E eu tenho fé também e a certeza de que se eu desviar, se eu deixar de me alimentar da videira, eu vou pegar o caminho do hamartia. Porque é gostoso o caminho do hamartia, ele é estratégico. Ele faz você ter benefícios, achando ao ponto de você achar que você está certo. Achar que tá bom. Até o dia que ele faz que nem ele fez com Judas. Abre seus olhos e fala assim, casa caiu, irmão, se mata. E o céu e o inferno batendo palma, Judas se matou. Mas se Judas tivesse esperado 3 dias, se ele tivesse esperado, Jesus ia falar para Judas, Judas, filho, eu resolvi o hamartia. No mundo espiritual eu resolvi o hamartia. Se você crê em mim, Judas, eu te perdoo e eu te trago de volta para o plano criacional. Eu te trago para o meu caminho. Vem, Judas. Ele falaria isso para Judas, sabia disso? Então cuidado. Cuidado com a cegueira. Converse com a videira sobre isso no dia de hoje. Não fique só aqui limitado ao que você recebeu. Você está recebendo um maná para que você ao longo do seu dia medite nessa palavra.
fazendo as suas coisas. Não precisa ficar sentado, parando de trabalhar, parando tudo. Não, durante o caminho ele vai falar. Ele pode falar fazendo cocô, ele pode falar fazendo xixi, ele pode falar tomando banho. Ele fala muito comigo no banheiro, nesses 3 momentos. Ele pode falar com você no trabalho usando uma pessoa. Ele pode usar o Instagram através de uma outra live. Ele pode te usar andando na rua e alguém falando alguma coisa com você ou pedindo alguma coisa. Ele não para de falar desde o início dos tempos. O problema é que a gente anda cego no caminho que o Hamatia propõe. Por isso que eu não escuto e não vejo, porque estou em outro caminho, ué. É por isso. Volta, filha. Volta, filho. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Desculpa atravessar muito aí o horário. Eu também agora aqui tenho um monte de coisa aqui para fazer, mas nada é melhor do que isso daqui, tá? Em nome de Jesus, por Ele e para Ele, para você e para você, Jesus. Abençoe cada um aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar, gente, orando junto, estudando junto, abençoando junto, e nunca o Bruno abençoando, ensinando e orando por vocês. É vocês junto comigo e eu junto com vocês, orando, abençoando e caminhando. E Jesus estará com a gente, aonde nós plantarmos o pé. É só você crer. Em pensamento, em comportamento, em fala. E não é só crer, né? Agindo, né? Tá bom? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Tamo junto, colado na videira.